abençoado, tudo bem? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do meu canal Biologando com a Tia Pri. Nesta aula falaremos sobre o processo de síntese proteica, mas antes que você prossiga, eu quero te dar um toque. Se você não assistiu a videoaula sobre núcleo celular e ácidos nucleicos, onde eu falo como é o DNA, como é o RNA, ou a videoaula sobre duplicação e transcrição, onde eu explico exatamente como que funciona esses dois processos, você vai ter um pouco de dificuldade de compreender o processo de síntese proteica, que esse assunto é mais uma função desempenhada pelo DNA a partir do processo da transcrição. Na realidade, é o to be continued da história, tá? Então, se você não assistiu, no mínimo, a minha videoaula sobre duplicação e transcrição, volta lá, assiste, depois você vem aqui e assiste essa videoaula, tá bom? Vamos lá começar então. O que é a síntese proteica? Gente, sintetizar significa produzir. Portanto, produzir proteínas. Síntese proteica é o processo de produção de proteínas. Mas o que são proteínas? Proteínas é um grupo, um composto orgânico do nosso corpo que a gente identifica pela função que ela executa no nosso corpo, certo? Com certeza você já ouviu falar em enzimas, as enzimas do sistema digestório, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar em melanina, que é aquela proteína que dá coloração à nossa pele, queratina, você já deve ter ouvido falar em hemoglobina. Todas elas são proteínas, mas nós conhecemos pela função que ela desempenha no corpo. Cerca de 15% da composição química do nosso organismo é formada por proteínas. Mas como que as células produzem proteínas? É exatamente isso que eu quero te explicar na videoaula de hoje. Então vamos entender de forma bem geral como é esse processo. A primeira coisa que precisa acontecer para que a proteína seja produzida, o start, o ponto inicial, é você saber que qualquer coisa que a célula vai produzir, a informação está armazenada no DNA. O DNA, ele realiza dois processos diferentes em momentos diferentes da vida da célula. Uma é a duplicação, que eu expliquei como que é. A outra é a transcrição. Para o processo da síntese proteica, qual dos dois processos que nós vamos usar aqui? A transcrição, ok? Então imagine a seguinte situação. Minha célula precisa produzir uma proteína chamada insulina. A informação sobre a insulina, esse código, está no DNA, ok? Mas esse DNA, ele vai ser lido, transformado em RNA, a partir de um processo chamado de transcrição. Perfeito. Feito o meu RNA, esse RNA vai para o citoplasma, porque é lá que está o ribossomo. Uma vez conectado no ribossomo, o ribossomo vai traduzir a informação que está nesse RNA e o resultado final é a proteína propriamente dita. De forma geral, o processo de síntese proteica é assim, mas vamos entender os detalhes desse processo. Acompanha comigo. A primeira coisa que a gente precisa compreender é qual é a função de cada componente, que aqui eu chamei de ingredientes, de cada coisinha no processo de síntese proteica. Quais são esses ingredientes e o que cada um deles faz? Para que serve? A primeira coisa é a presença dos aminoácidos. Aminoácidos são os tijolinhos utilizados para produzir a proteína, ok? Na minha videoaula sobre ácidos nucleicos, eu fiz uma comparação. Eu falei para você que o ácido nucleico é uma macromolécula. Aqui, qual que é a minha macromolécula? A proteína, ok? A proteína, ela é formada por unidades menores. Essas unidades menores são chamadas de aminoácidos. Então, lá na aula de ácidos nucleicos, eu fiz uma comparação da seguinte forma. Imagine que a minha macromolécula, a molécula grande, o biopolímero que a célula produz, seja aqui o meu tijolo, seja aqui a minha parede, tá? Essa parede, para eu levantar, para eu construir, eu vou usar tijolo e cimento. E quem seria o tijolo? O aminoácido.
Esse aminoácido vai se ligar com outro aminoácido. Essa ligação aqui é uma ligação química, tá? Aí, outro aminoácido vai ser utilizado para se conectar aos aminoácidos que já coloquei aqui, através de uma ligação química. E quando um aminoácido se liga a outro aminoácido, que se liga a outro aminoácido, eu vou formar o quê? Uma macromolécula, um biopolímero chamado proteína. Então, se a minha macromolécula for a proteína, a unidade formadora serão os aminoácidos. Um ingrediente é ele, o aminoácido. Qual é o outro ingrediente? O RNA. Existem 3 tipos de RNA. Todos eles são produzidos a partir do processo de transcrição. Todos eles são feitos a partir do DNA. Eles correspondem a uma cópia de um segmento do DNA chamado gene, de uma das cadeias desse gene, ok? Um RNA é o RNA mensageiro. Aqui a sigla RNA-M, M de mensageiro. Qual é a função dele? Durante o processo da síntese proteica, esse RNA mensageiro, ele é produzido, ele é transcrito do DNA, carregando uma mensagem. Por isso mensageiro. É ele que carrega a mensagem acerca da proteína que precisa ser produzida. Então, se minha proteína é a insulina, a mensagem sobre quais são os aminoácidos que fazem parte da minha proteína, essa mensagem está gravada no RNA mensageiro. Mas para que a proteína seja produzida, eu preciso dos aminoácidos. Alguém precisa transportar esses aminoácidos até o lugar certo. Então, o outro RNA que se usa aqui é o RNA transportador. T é a sigla, RNA-T de transportador, ok? Transportador porque é ele que transporta os aminoácidos que estão dispersos, espalhados no citoplasma da célula até o local de produção, tá? E esses aminoácidos, como que eles vão parar na célula? Toda vez que você ingere um alimento rico em proteína, como por exemplo, carne, ovos, leite, esses alimentos possuem proteína na composição deles. Ao passar pelo nosso sistema digestório, essas proteínas elas vão ser quebradas em moléculas menores, nos aminoácidos. Aí esses aminoácidos eles vão ser absorvidos pela nossa célula, eles vão passar pela membrana plasmática e vão entrar e vão ficar ali no citoplasma. Por quê? Porque eles vão ser utilizados. Então percebe o seguinte, o nosso organismo é uma máquina que quebra e constrói moléculas. Ele quebra moléculas quando faz a digestão do alimento, para que as moléculas, as unidades que formam esse alimento, consigam entrar na nossa célula. Uma vez na nossa célula, essas moléculas vão ser utilizadas para produzirem outras coisas. No caso dos aminoácidos, eles vão ser utilizados para que a nossa célula produza outras proteínas que vão fazer com que o nosso corpo funcione, tá bom? Então, uma vez tendo os aminoácidos no meu citoplasma, quem é que vai pegar esses aminoácidos que estão ali e vão transportar até o local da produção da proteína? São os RNAs transportadores, ok? Mais um terceiro RNA existe, que é o RNA Rinho, é o RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico, ele está na estrutura do ribossomo. Vamos olhar para um ribossomo. O ribossomo, ele parece um patinho aqui, ó. Olha os olhos. Literalmente parece um patinho. Na estrutura desse ribossomo, formando ele, eu tenho quem? O meu RNA ribossômico. Então, falou no RNA ribossômico, lembra, ele está lá no corpo, né, dessa organela chamada ribossomo. E o ribossomo é a organela aonde a produção da proteína vai acontecer, aonde uma etapa do processo, uma etapa chamada tradução vai ocorrer. Pronto, tenho as minhas peças fundamentais para que o processo ocorra. Como que é esse processo? Então, vamos lá. Eu já te disse que
no meu DNA existe uma mensagem, tá? Esse DNA, a partir da transcrição, vai formar o meu RNA, tá? Qual é o nome do segmento do DNA que contém a informação para a produção de um RNA e, consequentemente, para a produção da proteína? Esse segmento de DNA que contém essa informação é chamada de gene, ok? Então, uma das cadeias do meu gene serve de molde para produzir o meu RNA, ok? Acontece que cada vez que o meu DNA comanda a produção de uma proteína, esse DNA ele está controlando o funcionamento da célula. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a base da genética, que é a ação de um gene, tá? Como que é a ação de um gene? O gene determina a síntese de uma proteína. É isso, a grosso modo, que vai acontecer. E o que eu tenho aqui? Eu tenho que, muitas vezes, essa proteína, ela é a manifestação direta desse gene. Já é a característica expressada. Em genética, quando a informação genética, né, a informação que está no DNA, ela é expressada, essa expressão nós chamamos de fenótipo. Então, o que você está vendo aqui é como esse fenótipo ele é produzido, tá bom? Então, às vezes, essa proteína, esse fenótipo que está sendo expressado, ele já é feito de forma direta. Por exemplo, quando a gente está fazendo a melanina, a produção da proteína que dá coloração para a nossa pele. A melanina é uma proteína. Quando a pessoa tem bastante melanina, ela tem a pele mais escura. Quando ela tem pouca melanina, é uma pessoa que tem a pele clara, uma pessoa mais branca, por exemplo, ok? Tem a tonalidade da pele mais clara, tá? Para eu dizer qual é a cor da pele da pessoa, eu preciso saber o quê? Qual a informação genética que ela tem, ok? Em cima dessa informação genética, a célula vai produzir o quê? A proteína responsável por essa expressão, por esse fenótipo. Então, aqui é a base da ação gênica, aqui é isso que nós vamos entender. Mas tem situações em que a proteína que está sendo produzida, ela vai contribuir para que alguma característica seja expressada. Ela vai servir de base para que a célula consiga produzir o resto, tá? Bem a grosso modo é isso, ok? Então, aqui, gente, é a base da genética, ok? Então, vai lá. O DNA, esse segmento de DNA chamado gene, ele vai ser transcrito numa molécula de RNA. Esse RNA que eu tenho aqui é o RNA mensageiro, porque é ele que contém a mensagem de como é essa proteína, qual é ela, tá? Mas o meu RNA mensageiro, ele possui uma mensagem na forma de um código. Então, vamos fazer uma comparação, tá? Imagine assim, quando você vai no mercado comprar um produto, ele tem um código de barras. Quando esse código ele é lido por um leitor óptico, a mensagem, a informação vai aparecer na tela do computador. Qual que é a mensagem que está lá? Qual a informação que está lá? O nome do produto, qual o preço? Vamos fazer a comparação aqui. O que seria o meu código, né? No meu RNA mensageiro, gente, esse código corresponde à sequência de bases nitrogenadas do meu RNA mensageiro, ok? Essa sequência de bases nitrogenadas, elas vão fornecer o quê? A informação para que a produção da proteína ocorra. A mensagem está ali. E quem é que vai chegar no meu mensageiro, como se fosse um leitor óptico, e vai traduzir essa informação que está aqui em um produto que nós chamaremos de proteína? Quem que vai fazer a leitura disso daqui numa proteína que está aqui? É o ribossomo, ok? Antes que você enxergue exatamente como o ribossomo trabalha, vamos ver aqui bem o geralzão dessa etapa do processo que nós chamamos de tradução. Então, vamos lá. A transcrição ocorreu? Ocorreu. Produziu o meu RNA. O código que está no meu RNA, ele se organiza. Os meus nucleotídeos, as minhas bases nitrogenadas do RNA mensageiro, vão constituir aquilo que nós chamamos de códon. O que é o códon? É a junção de 3 bases nitrogenadas. 3 bases nitrogenadas.
Olha elas aqui, ok? Quando eu junto 3 bases nitrogenadas, eu formo um códon. Quando eu tenho uma trinca de bases, ou a junção de 3 bases nitrogenadas, ou uma trinca, isso eu chamo de códon. Perfeito, ok. Então, esse códon aqui é o códigozinho que vai ser traduzido. Esse meu códon, ele determina, ele diz qual é o aminoácido que vai entrar. Cada vez que aparecer esse códon aqui, vai entrar sempre o mesmo aminoácido aqui, tá bom? Esse processo de traduzir a informação, essa etapa aqui, é que vai acontecer no ribossomo, ok? Perfeito. Então, nesse exemplo que eu tenho, esse meu RNA mensageiro, ele possui o quê? 3 códons. Códon 1, códon 2, códon 3. O último códon é chamado códon de parada. Se tem o códon de parada, significa que tem o códon de início. Sim, você pensou direito. Existem 64 códons diferentes. Cada códon determina um aminoácido. Cada códon, quando ele vai ser lido no ribossomo, vai aparecer um aminoácido. Se tem 64 códons, automaticamente você pensaria, então existem 64 aminoácidos. Está errado esse raciocínio. Existem 20 aminoácidos diferentes. Pera, a conta não está batendo. Deixa eu te ajudar, vamos lá. Dos 64 códons, um códon determina o início, tá? Cada vez que aparecer o códon A, U, G, o processo da produção da proteína vai acontecer, ok? Cada vez que aparecer esse códon aqui, o ribossomo vai se encaixar no RNA mensageiro. Imagine que esse mensageiro está aqui, lá no citoplasma, está sozinho. Nesse ponto aqui, eu tenho o códon AUG. Nesse outro ponto aqui, eu tenho o mesmo códon AUG. Esse códon é o de início? Ele determina o início do processo? Sim. Então, o que vai acontecer? Um ribossomo vai se encaixar aqui, o outro ribossomo vai se encaixar aqui. Esse ribossomo aqui, ele vai andar, vai deslizar sobre o mensageiro, e vai ler essa informação que está no mensageiro para produzir a proteína. Esse ribossomo que está aqui vai fazer a mesma coisa. Esse segundo ribossomo que eu encaixei aqui, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai se encaixar aonde apareceu o códon de início, o AUG, se encaixou ali, ele vai andar, ele vai deslizar, e aí ele vai produzir a proteína que a informação está nesse trechinho aqui, ok? Então, tem os códons que determinam o códon que determina o início, AUG. Mas tem os códons de parada. Quais são os códons de parada? UAA, UAG e UGA. Uga, uga. Certo? Esses são os 3 códons de parada. O que significa? Que apareceu qualquer um desses 3, o processo vai parar. Por quê? Porque não tem, não tem aminoácido, não existe aminoácido para eles. Ali, nesse momento, os ribossomos desencaixam do mensageiro e acabou o processo. Perfeito. Então, faz a conta. Se 3 códons são de parada porque não tem aminoácidos para eles, sobram dos 64, 61. Então, existem 61 códons que vão ser usados para produzir a proteína. Acontece que códons diferentes podem determinar o mesmo aminoácido. Supondo que esse aminoácido leucina aqui está sendo determinado pelo meu códon CUA, esse mesmo aminoácido pode ser determinado por um outro códon, diferente desse aqui, tá bom? Isso acontece, quando isso acontece, nós dizemos o quê? Que o código genético,
ele é redundante, ele é degenerado. Por quê? Porque códons diferentes determinam o mesmo aminoácido. Ou se você quiser ler do contrário, o mesmo aminoácido pode ser determinado por códons diferentes. Isso é o que nós chamamos de código genético degenerado, ok? Perfeito. Sabendo disso, agora vamos passar para o processo em que a tradução propriamente dita vai acontecer. Ou seja, como que o ribossomo trabalha? Olha o ribossomo aqui. Primeiro eu vou mostrar para você como que é o ribossomo. O ribossomo, no citoplasma da célula, ele se encontra de forma separada. Ele é formado por duas unidades, uma unidade maior e uma unidade menor. A subunidade maior e a subunidade menor. Perfeito. Ele está assim no citoplasma. Acontece que quando o RNA mensageiro aparece, ele vai se encaixar no meu mensageiro. Aí, as duas partes se ligam, as duas partes se conectam. Pronto. Forma isso que você está enxergando aqui, ok? E o que eu tenho dentro do meu ribossomo? Ele possui duas entradas, duas unidades, dois sítios. Um sítio é chamado sítio P de proteína. Um sítio é chamado de sítio A de aminoácido, ok? No sítio A vai entrar os aminoácidos. No sítio P, a proteína que está sendo produzida vai ficar presa, ok? É isso que eu vou mostrar para você agora. Então, vamos lá. Aqui está o meu RNA mensageiro. E eu falei para você que o mensageiro possui os códons, que é a sequência de 3 bases nitrogenadas. Imagine que no início da leitura, o que nós tínhamos era o seguinte. Os dois sítios estão aqui. A primeira sequência que eu tenho aqui, A ou G, que é o códon de iniciação, ele estava na direção do sítio A, porque é aqui que vai entrar o primeiro aminoácido, ok? Perfeito. Quem que vai entrar aqui trazendo o aminoácido? É o meu RNA transportador, você lembra? O RNA transportador, que está aqui, né? Esse desenho aqui representa ele. Numa ponta dele, numa extremidade, ele se conecta, ele se liga ao aminoácido. Então, ele sai e pega um aminoácido. Na outra ponta dele, ele possui o quê? 3 bases nitrogenadas livres. Essas 3 bases livres é o que nós chamamos de anticódon. Para que ela serve? É ela que vai se conectar com o códon do RNA mensageiro. Vai haver o pareamento entre essas bases. Então, o que eu tinha aqui nesse começo? Esse meu primeiro RNA transportador, num primeiro momento, ele estava aqui no sítio A, tá? O meu RNA mensageiro tinha o códon AUG. Então, entrou aqui um RNA transportador. Entrou aqui, nesse primeiro sítio, um RNA transportador. Esse RNA transportador, numa extremidade, ele está conectado com um aminoácido, certo? A outra extremidade vai ter o quê? O meu anticódon. Para que serve esse anticódon? É ele que vai se ligar com o códon do meu RNA mensageiro. Então, o que a gente tinha aqui? O AUG, tá? Eu estou recolocando essa parte aqui, estou redesenhando aqui, para você entender por que esse cara veio parar no sítio P, tá bom? Então, vai lá. Ele estava aqui no primeiro sítio. Entrou o meu primeiro RNA transportador trazendo o aminoácido. O meu anticódon do transportador precisa se parear com o códon do mensageiro. De que forma? Pelas bases nitrogenadas do RNA. De RNA para RNA aqui, o que a gente tem? A adenina vai se parear com uracila. Uracila com a adenina. Guanina com a citosina. Se o meu RNA transportador ele possui esse anticódon que se conecta com o meu códon do mensageiro, isso significa que esse aminoácido faz parte da proteína. Quando isso acontece,
o ribossomo ele vai deslizar. Pronto. Quando ele desliza, olha o que vai acontecer. Deslizou o meu ribossomo, o primeiro transportador ele passa a ocupar o sítio P. E o sítio A fica desocupado. Por quê? Porque no sítio A vai entrar o segundo RNA transportador. Então, ele entrou carregando consigo o segundo aminoácido. E qual é o códon que está aqui agora no meu mensageiro? É o seguinte, U. Então, para eu saber que esse meu aminoácido faz parte da proteína, cuja informação está aqui na forma de um código, para essa correlação ela ser verdadeira, para ver se está certo, o meu transportador ele precisa ter o anticódon correspondente. Qual tem que ser, então, esse anticódon aqui? O A. Por quê? Porque o códon do mensageiro tem uracila. Uracila pareia com adenina. Se esse pareamento aqui ocorrer, opa, legal, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse segundo aminoácido, ele vai se ligar com o primeiro aminoácido. Quando isso acontece, o ribossomo desliza mais um pouco. Dessa forma, opa, o meu sítio P vai ser ocupado pelo segundo transportador que apareceu. O sítio A vai ficar desocupado, ok? Para que outros transportadores entrem aqui. E esse primeiro transportador, o que aconteceu com ele? Ele sai fora, vai caçar outro aminoácido. Mas por que ele consegue sair? Por quê? O aminoácido que ele estava segurando, quem está segurando agora é esse segundo transportador. De que forma que o transportador está segurando? De forma indireta. Por quê? Porque o aminoácido que esse segundo transportador trouxe é ele que se ligou quimicamente com esse primeiro aminoácido, através de uma ligação chamada ligação peptídica, ok? Perfeito. Estando aqui o meu sítio A desocupado, entra um outro transportador. Se porventura esse transportador aparecer e ele tiver um anticódon que não se pareie com esse códon aqui, ele do mesmo jeito que entrou, ele sai, tá? E aí vai entrando os transportadores até que algum deles seja correspondente ao códon do meu RNA mensageiro. E isso vai acontecendo até chegar em um dos códons de parada, que são aqueles que eu te falei. Na hora em que isso aconteceu, o meu ribossomo ele vai se desencaixar do RNA mensageiro e o processo de síntese proteica acabou. Perfeito. De tudo isso, tia Pri, o que eu preciso saber? Oh, meu Deus, vai lá. Você precisa saber que existem 3 RNAs diferentes. Cada um tem uma função. Ponto. O RNA mensageiro traz a mensagem sobre qual é a proteína que vai ser produzida. Ele possui os códons, que é uma cópia do meu DNA. O DNA que fala, ó, vai lá e produz a proteína X. A proteína tal precisa ser feita. Leva essa mensagem que lá o ribossomo vai saber o que faz, beleza? O mensageiro faz isso. O outro RNA é o RNA ribossômico. Ele foi usado para produzir o ribossomo. Está na estrutura do ribossomo. Perfeito. E o terceiro é o RNA transportador. É ele que vai pegar os aminoácidos que estão no citoplasma e vão transportar até o ribossomo. Ele vai pegar os aminoácidos e vai transportar até o ribossomo, ok? É isso que o transportador faz, transporta. Qual é a segunda informação que eu preciso saber? Que existem diferentes códons. 61 códons dos 64 são utilizados. Eu tenho os códons de parada e eu tenho o códon de iniciação. Para os códons de parada, o processo termina porque não tem aminoácidos para eles, ok? Perfeito. Aí você tem que saber ler a tabela de códons e não decorar. Pelo amor de Deus, você não vai ser louco. Não precisa disso não, pelo amor, vai lá. Você vai ter que olhar essa tabela e caçar os aminoácidos. Então, você vai olhar no RNA mensageiro, vai ver se apareceu, por exemplo, apareceu esse cara aqui, eu vou saber que o aminoácido é o fenilalanina. Se aparecer, por exemplo, no meu mensageiro,
a sequência, o códon AAA, eu vou olhar na tabela só para achar qual que é o aminoácido. E aí eu venho aqui e descubro que é a lisina, ok? Então, essa tabela de códons, ela serve para indicar para você, de acordo com o códon, qual o aminoácido que entra. Pronto. Essa é a segunda informação que você precisa saber. Qual é a próxima informação que você precisa saber? Que o meu aminoácido é a unidade que forma a proteína. Então, um aminoácido se liga com outro aminoácido a partir de uma ligação chamada peptídica. Essa ligação é entre um aminoácido e outro. Por que eu estou frisando isso? Porque os aminoácidos que ficam nas pontas não têm ligação peptídica nenhuma, fi. O que eu estou querendo dizer isso para você? Estou querendo dizer que se nesse meu exemplo hipotético, essa proteína aqui possui 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos, quantas ligações peptídicas terão? 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque a ligação peptídica é entre um aminoácido e outro. Logo, se a minha proteína tiver 1000 aminoácidos, quantas ligações peptídicas ela terá? Quantas ligações peptídicas existirão? 999. Nossa, tia Pri, não entendi. Fê, nesse pequeno exemplo que eu coloquei aqui para você, quantos aminoácidos tem? 1, 2, 3, 4, 5. Cada aminoácido se liga ao outro por uma ligação. Então, 2 aminoácidos aqui, uma ligação. Esse se liga com esse aqui, uma ligação aqui. Entendeu? Então, a ligação peptídica é sempre entre os aminoácidos. Perfeito. Se eu sei quantos aminoácidos tem, eu sei quantas ligações peptídicas existem. Qual a segunda coisa que eu preciso saber? Que o código genético, que já caiu no Enem, o cara perguntou o que é o código genético, ele nada mais é do que a correspondência que existe entre as bases nitrogenadas do meu DNA, que foram passadas pro RNA, tá? Através de um processo chamado transcrição. Essa correspondência entre as unidades do meu DNA e os aminoácidos que constituem, que formam a proteína. Trocando em miúdos, é a correspondência que existe entre as unidades do meu DNA e do meu RNA e os aminoácidos que são determinados por esses códons do DNA e do RNA, tá? Aminoácidos esses que vão formar a proteína. Isso é o que você precisa saber. De posse dessas dicas que eu te dei, encerro a videoaula de hoje. Espero que você tenha entendido, ok? E não esqueça de resolver exercícios sobre o assunto. Ficou com alguma dúvida? Posta aqui nos comentários que eu tô aqui para ajudar você e compartilhar isso com seu colega que você sabe que também está estudando. Fico por aqui, um forte abraço para você. Até mais, gente. Tchau, tchau.